Irmãos e irmãs, este evangelho que está no capítulo 11 de São João e conta-nos a volta à vida do falecido Lázaro, ele é como que a coroa, o complemento de um processo que nós estamos vivendo nesta quaresma catecumenal, nesta quaresma batismal. Domingo passado eu disse a vocês que a liturgia da palavra dos domingos da quaresma do ano A são a formulação mais antiga da quaresma que nós conhecemos. Pois foi a formulação da liturgia da palavra, especialmente dos evangelhos, que lá nos princípios da igreja conduziam os catecúmenos ao batismo. Por isso, para uma correta interpretação deste evangelho, nós precisamos ligá-lo aos 2 domingos passados. No terceiro domingo da quaresma, nós ouvimos o evangelho da samaritana. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço, onde ele se revelou a ela e a nós como água viva, que sacia para sempre a nossa sede. Então, o primeiro passo que nós fomos convidados a dar neste caminho quaresmal foi o de reconhecer que Jesus é aquele que sacia todas as nossas carências, que sem Deus nós somos um poço de carências. Mas com Deus, nós somos uma fonte que jorra para a vida eterna. O primeiro passo foi esse: reconhecer em Deus a saciedade de todas as nossas carências, de todas as nossas faltas, de tudo aquilo que nós não temos e precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos, que nos falta, por causa da nossa incompletude, só Deus pode preencher. Só Deus é a resposta para todas as nossas necessidades. Domingo passado, nós ouvimos um outro evangelho, também de São João, um outro encontro de Jesus com o cego de nascença. E aquele que não enxergava, conheceu quem é a luz. Eu dizia para vocês domingo passado, que naquele longo evangelho, esses 3 domingos nos apresentam longas cenas do evangelho de João, somente um enxergava, somente Jesus enxergava. Todos os outros naquele evangelho eram cegos. O cego de nascença era cego, os fariseus eram cegos, os pais do cego eram cegos. Somente Jesus enxergava. Somente Jesus via. Somente Jesus tinha a capacidade de ver realmente a realidade. E aí nós éramos convidados no domingo passado a deixar-nos modificar na nossa forma de ver. Se Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, Ele é também aquele que nos dá uma nova visão sobre o mundo, sobre a realidade e sobre nós mesmos. Por isso não adianta nós reconhecermos que Deus é tudo, se nós não mudarmos a nossa forma de ver, se nós não passarmos a olhar para as coisas com o olhar de Deus, com os olhos de Deus, com a visão de Deus. Não adianta reconhecer que Ele sacia a nossa sede se nós não convertermos o nosso olhar, se nós não convertermos
o nosso jeito de julgar, de discernir as coisas. Não adianta nós reconhecermos que Deus sacia tudo que falta em nós se nós continuarmos com a nossa cabeça dura. Se nós continuarmos a avaliar as coisas do mundo com os nossos conceitos e não com os conceitos do Evangelho. Por isso, num domingo nós reconhecemos, Jesus sacia, Deus sacia tudo o que falta em nós. E no outro domingo nós damos mais um passo. Ele nos dá uma nova forma de ver o mundo. Ele nos dá uma nova forma de avaliar, de discernir as realidades do mundo e da vida. E nós então pedimos ao Senhor que Ele nos dê a sua visão. Mas hoje nós damos o terceiro passo. Ouvimos este longo evangelho, 45 versículos, para nos dizer o quê? Para nos levar à conclusão desse processo. Se Deus é aquele que sacia nossas sedes, se Deus é aquele que nos dá uma nova forma de ver, nós agora temos que concluir necessariamente, Ele é a nossa vida. Nós não temos vida fora dele. Sem Ele, nós não enxergamos, nós não somos completos, nós não vivemos. A verdadeira vida, a vida que vale a pena, a vida que realiza, a vida que vence a morte, é a vida que Ele nos dá. É aquilo que São Paulo chamava na segunda leitura, a vida no Espírito. E é isso que nós estamos tentando. Nós estamos tentando, nestes domingos da Quaresma, conduzir os nossos catecúmenos e a todos nós que já fomos batizados para esta consciência de que não há verdadeira vida fora de Deus. Fora de Deus, nós conseguiremos viver uma vida limitada, uma vida que vai nos conduzir para a morte. E que vida é esta que nos leva no caminho da morte, no caminho da contra-vida? Isso não é uma vida verdadeira. Uma vida que conduz à morte é uma vida falsa, é uma vida imperfeita. Como pode ser vida algo que nos leve para a morte? Mas se nós conseguirmos hoje, orientados por este Evangelho, virar a chave da nossa compreensão, então nós vamos perceber que a vida que leva à morte é uma falsa vida, é uma vida imperfeita, não é vida verdadeira. Mas a morte que conduz à vida não é esse monstro que nós pensamos. A vida que leva à morte é pior do que a morte que leva à vida. A vida que leva à morte, ela é perigosa, porque ela nos afasta de Deus, ela nos faz cultuar a nossa incompletude, cultuar a nossa carência, cultuar a nossa forma de ver as coisas e reforçar em nós a cabeça dura que nós já temos pelo pecado original. Mas a morte que leva à vida, ela pode ser vista, como São Paulo nos ensina, como apenas uma porta que se abre para a verdadeira vida. O nosso batismo já nos deu esta vida verdadeira. Nós recebemos como semente em nossa alma esta vida verdadeira que Cristo nos trouxe e que Cristo deu a Lázaro simbolicamente. Esta vida verdadeira nós a recebemos sacramentalmente. E se nós virarmos a chave
E se nós aprendermos a viver, deixando Deus ser tudo em todos, completar as nossas carências, deixando Deus nos ensinar a ver as coisas como Ele vê, e deixando que Ele mesmo seja a nossa vida, nós então viveremos eternamente. A vida que conduz à morte, ela é tão limitada, mas tão limitada, que ela termina numa sepultura. E todos nós sabemos disso. Porque todos nós já conduzimos algum ente querido até a sua sepultura. E todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, um dia, mais cedo ou mais tarde, seremos nós conduzidos à sepultura. Eu às vezes brinco com as pessoas que dizem assim: nossa, padre, é muito ruim a gente ir em enterro. O negócio ruim é esse tal de enterro. E eu brinco às vezes com as pessoas, com aquelas que têm mais intimidade, e digo assim: ir no enterro é ótimo. O ruim vai ser o dia que a gente não puder ir e eles tiverem que nos carregar no enterro. Aí sim. Mas é brincadeira, porque não vai ser tão ruim assim se nós tivermos aprendido e cultivado a vida no Espírito. Porque a vida falsa, a vida incompleta, a vida imperfeita, ela termina na pedra do sepulcro. Mas a vida do Espírito, a vida de Deus em nós, aquela vida que nós recebemos no batismo e somos chamados a cultivar pela fé cotidianamente, esta não termina no cemitério. Esta permanece para além da morte. Porque ela é a vida de Deus em nós e Deus é eterno. Por isso nós temos em nós a vida eterna. E meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso ainda dizer duas coisas. Sei que já está ficando longo, mas eu preciso ainda dizer duas coisas. Essa vida de Deus em nós, que é a vida plena e eterna, ela se dá pela nossa adesão a Jesus Cristo. Nós já a temos sacramentalmente pelo batismo, mas para que ela floresça em nós, para que ela se realize em nós, nós precisamos aderir com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo, com tudo aquilo que nós somos e temos, à pessoa e ao projeto de Jesus Cristo. No momento decisivo deste evangelho, Jesus pergunta à irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá eternamente e não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus provoca a adesão de Marta e depois provoca a adesão de Maria, para que elas, pela fé, adiram a Ele. E elas compreendem. Porque a resposta de ambas é: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Elas não respondem à pergunta de Jesus, que era se elas creem que Ele é a ressurreição e a vida. Elas respondem com uma profissão de fé, aquela mesma de Pedro nos evangelhos sinóticos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acreditar na ressurreição é o mesmo que acreditar no Cristo, no Salvador, no Filho de Deus feito homem, por amor, para nos salvar. A adesão a Cristo é a adesão à ressurreição, que é a adesão à vida plena, que é a adesão à vida que já começou em nós pelo batismo. Por isso nós não estamos aderindo a outra vida. Nós estamos aderindo à vida que já começou em nós e que durará
eternamente. Por que é que nós cuidamos da vida? Por que é que a vida é para nós um bem importantíssimo, primordial? Porque esta vida que nós vivemos na carne, como diz São Paulo, já é portadora da semente da vida eterna que nós recebemos no batismo. Se nós não valorizarmos esta vida, se nós não defendermos esta vida, se nós não protegermos esta vida da carne terrena, na esperança só de uma outra vida, nós matamos a semente ao jogar fora o canteiro. Por isso nós cuidamos deste canteiro, que é a vida na terra, que é a vida terrena, porque ele já tem no seu interior, pelo batismo, a vida eterna, espiritual, plena e verdadeira. Todos nós já temos dentro de nós esta vida que precisa ser despertada, precisa vir para fora, precisa ouvir o chamado de Jesus: Lázaro, vem para fora. Você, meu irmão, minha irmã, vem para fora, não para fora da sua casa, mas deixa aflorar em você a vida eterna que já te habita. Essa é a vida que nós cuidamos com tanto esmero nestes tempos em que um vírus invisível nos ameaça. É preciso cuidar da vida terrena, porque nela se cultiva a semente da eternidade. Não é por imanentismo que nós defendemos a vida na terra. Nós defendemos a vida na terra, a vida terrena, a vida humana, em todas as suas situações, desde a concepção até a sua morte natural, porque esta vida é o canteiro onde Deus plantou e precisa germinar, brotar, florescer, frutificar a vida eterna. Esta vida plena que ultrapassa as pedras do túmulo e as portas do cemitério. E uma última coisa que eu preciso dizer para você. Aderir a Jesus Cristo e com Ele ganhar a vida plena não significa estar blindados dos males deste mundo. Lázaro morreu. Marta e Maria nós não temos notícia, mas morreram porque não estão aqui entre nós. O próprio Jesus, que era sem pecado, morreu. Morreu por nós. Ou seja, os males deste mundo, a morte, a enfermidade, os vírus, tudo isso faz parte da nossa vida e a nossa fé não nos blinda, não nos torna incólumes, intocáveis a estas realidades. Não. A nossa fé nos abre para um mistério maior, para um mistério que ultrapassa todas estas limitações da nossa vida. A nossa fé nos faz fortes e comprometidos para enfrentar os vírus, para enfrentar a enfermidade, para enfrentar a morte quando ela bater a nossa porta. Mas a nossa fé nos abre para um mistério que ultrapassa. Por isso, nem o vírus, nem o recolhimento social, nem a enfermidade, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Porque em tudo isso, diz São Paulo, nós somos mais que vencedores, porque Cristo já venceu por nós. A ressurreição de Lázaro, no Evangelho de São João, é o 8º sinal. O primeiro, todos nós sabemos, foram as bodas de Caná. O 8º sinal, já no capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Porque ela é o prenúncio da ressurreição do próprio Senhor Jesus.
Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é quem vai ressuscitar por primeiro. E todos nós ressuscitaremos como membros do seu corpo. E nós nos tornamos membros do corpo de Cristo pelo batismo. Porque o batismo semeou em nós esta vida eterna. Eterna como Deus, porque Deus é eterno e a vida que habita em nós é também eterna. Então não pensemos que a nossa fé nos exime das cruzes. Não. Jesus foi muito claro com seus apóstolos. Você quer me seguir? Você quer aderir ao meu projeto e à minha pessoa? Tome a sua cruz. E a nossa cruz hoje significa cuidar da vida ficando dentro das nossas casas. É isso que hoje nós somos chamados a assumir, a abraçar, como quem abraça a sua própria cruz, que é a cruz de Cristo. É nisso que está a nossa obediência a Ele. É nisto que está a nossa adesão a Ele. E é nisto que nós ganharemos a vida eterna. Não por mérito nosso, mas por graça dele, que nos amou primeiro e que por amor morreu por nós e ressuscitou para inaugurar a vida nova. Domingo que vem, quando nós de novo nos encontrarmos, vai ser já para celebrar esse mistério de morte e de vida, do grão de trigo que cai na terra para morrer e ressuscitar, porque se ele não morre, ele não dá fruto. Por isso nós hoje quase que concluímos um processo quaresmal, de reconhecimento das nossas falhas com as tentações de Jesus no primeiro domingo, de reconhecimento do objetivo que nós desejamos, a transfiguração no segundo domingo, e deste processo de adesão a Jesus nos terceiro, quarto e quinto domingos que hoje nós estamos celebrando. Ele sacia toda a nossa sede, ele nos dá uma nova visão, mas não só isso, ele nos dá uma vida nova. Amém. Amém.